Olá pessoal, na semana passada nós começamos a falar sobre julgar. Hoje eu queria falar sobre uma outra questão, um desafio, até mesmo da gente aceitar que por vezes fazemos isso, que é o mentir. A mentira muitas vezes ela faz parte do dia a dia de muita gente, nós até nos habituamos a falar aquilo que nós consideramos pequenas mentiras ou mentiras brancas. A grande questão é que a Bíblia fala o seguinte: seja o seu falar sim, sim e não, não. O que passa disso não vem de Deus, a procedência disso é do mal. Mentira, seja ela qual for, o tamanho que a gente der para ela não é boa. E a mentira, ela estraga relacionamentos conjugais, a mentira estraga relacionamento entre pais e filhos, a mentira, ela atrapalha no relacionamento no trabalho. Quantas vezes nós já mentimos, quantas vezes também fomos alvo de mentira ou fomos enganados. A enganação, o engano, de uma forma geral, ele não é saudável, não é salutar. Então, quais são os remédios para a gente não mentir? A primeira coisa que eu entendo, olhando à luz da palavra, da Bíblia, né, é a decisão. Eu preciso decidir que não vou mais mentir. Aí você fala assim, mas isso, ô João, é muito difícil. Como que eu vou prometer? Não estou falando de você prometer, estou falando de decidir. Depois que a gente decide alguma coisa, a gente até pode cair, tropeçar, vacilar, mas a gente tem um alvo estabelecido. Então a primeira coisa, decida não mentir. A palavra que sair da nossa boca seja verdade. Claro, uma verdade que não mate, que não machuque, mas verdade. A segunda coisa é a renúncia. Eu me lembro de um episódio também que está narrado na Bíblia, onde Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, joga a rede aí. Bom, Pedro era um pescador profissional, Jesus era um carpinteiro. Quem é que entendia de pescaria? Era Pedro. Mas Pedro ele consegue renunciar àquilo que ele sabia, à sua experiência, em prol de alguém maior e mais poderoso, Jesus. E ele fala, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E quando ele lança a rede, ele pega peixe que não acabava mais, quase que virou o barco dele, virou o barco do vizinho, e ele então pesca muita coisa. A outra questão para resistir à mentira, ou para não mentir mais, é resistir à vontade de mentir. Quantas vezes nós temos vontade de mentir, mas a gente para, volta atrás. Sabe como que a gente tem força para resistir? Estando perto de Deus, porque Deus é verdade, a verdade está nele. A outra questão é aquilo que se chama na Bíblia de santificação. O que é isso? Processo. A gente vive no processo. Cada dia um passo, cada vez algo melhor, é no processo, mentir menos cada vez mais, vamos assim dizer. A outra questão é o egoísmo versus o altruísmo. Eu só minto se eu for egoísta. Quanto mais altruísta, menos mentira. A outra questão, oração, que é aquele bate-papo com Deus, sem jargões prontos, mas um bate-papo com Deus sincero. Meu Deus, me ajuda a não mentir e Deus vai nos ajudar. E o serviço. Olhe para o outro e sirva o outro. Quanto mais nós servimos a Deus e ao outro, menos mentimos. Um grande abraço.